Olá, meu nome é Daniel Mazaro, sou professor do curso de Letras Espanhol no Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia e atualmente tenho me interessado bastante nas relações entre as teorias queer e os estudos de linguagem. Olá pessoal, eu me chamo Júlia, sou aluna do quinto período do curso de Letras Espanhol na Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou ex-orientanda do professor Daniel e ele me fez o convite para poder vir aqui e ajudá-lo nesse curso. Eu espero que vocês aproveitem. Olá pessoal, meu nome é Vicente Carlos, estou no quinto período de Letras Espanhol na Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente sou orientando do professor Daniel e estamos juntos nesse curso para adquirir muito conhecimento. Espero que todos gostem do conteúdo e até logo! Bom, a proposta deste curso, então, é fazer uma leitura crítica da obra de Judith Butler, Problemas de Gênero, publicado pela primeira vez em 1990. O que vocês vão assistir a partir de agora são fragmentos, principalmente da parte teórica, né, desse curso desenvolvido no primeiro semestre de 2021, né, em tempos remotos. O que é queer, então? Se a gente for olhar a origem da palavra, e quem é da letras, principalmente da linguística, tem uma fissura em olhar a etimologia da palavra, né? Então, a palavra queer é uma palavra de língua inglesa, mas de origem germânica, que significa transversal, diagonal, oblíquo. Por sua vez, essa palavra do alemão veio do latim, veio de um verbo, né, torqueo, que significa torcer, dobrar, às vezes até torturar. Bom, e o que isso quer dizer? Já passando aqui por 2, a palavra queer, por um bom tempo, ela significava especificamente insulto. Era um insulto contra as minorias sexuais. E as minorias aqui também é um termo a ser debatido, né? Minoria em quantidade, em que exatamente, né? Não é exatamente minoria de quantidade, mesmo porque não fizeram contagem, né, sobre isso. Não tem como fazer contagem, né? Ou pelo menos não tinha até o momento que se dizia minorias, né? Tudo que na língua inglesa não tem exatamente uma marcação de gênero. Então, a palavra queer era usada, e é usada em alguns ainda, né, como insulto por questões de gênero, basicamente. Seria a tradução para viado, lésbica, né, sapatão, mas em contextos de insulto, exatamente. E eu sempre me lembro, embora eu não... os subalternizados também é uma palavra de minorias, exatamente. Agora eu não vou me lembrar mais qual é o nome. Que um cara, tipo um gigolô, né, saía com várias mulheres diferentes, né, e aí uma delas era tão alta, era um filme de comédia, né, que ela não aparecia na câmera. A câmera pegava ele aqui e ela só até aqui. E aí, quando eles andavam na rua e tal, ele acompanhando ela, passava o pessoal na rua e gritava, queer, queer, né, do tipo, estranha, esquisita, né, não necessariamente somente com a ideia de gênero, né, mas para vocês verem que a palavra tem essa ideia de torcer, né, torcer nesse sentido de algo torto. Então, nesse sentido, quando a gente está pensando em sexualidade ou em identidade de gênero, o queer, ele é antônimo de straight. E aí a gente tem, novamente, um jogo
de linguagens da língua inglesa. Straight, em inglês, significa tanto heterossexual quanto direito, né? Direto, certo. Então, o queer seria aquele torto com relação à norma da sexualidade do gênero, que seria straight, direto. Por fim, na década de 90, que é a que a gente vai ver aqui desse lado, queer também passa a ser uma autodenominação, que, ao invés de ser um insulto, passa a incorporar a ideia de orgulho, né? De orgulho, peraí que tem esse negócio na frente aqui, como resposta à homofobia. Então, se a mesma palavra que era usada para insultar, quer dizer, vindo do grupo straight, do grupo correto, do grupo direito, vamos usar assim, né? Para o grupo subalternizado, aproveitando a palavra que o Carlos Henrique colocou aqui, né? Desses estranhos, né? Desses tortos, era com o intuito de insulto. O que acontece se o mesmo grupo pega essa palavra, estranho, torto, e usa como uma forma de identificação? Então, ela passa a diminuir essa força de insulto. Para quem? Para aqueles que não enxergam, não veem nessa palavra tão grande, tão pesada, quanto ela parece ser a partir desse grupo que usa como insulto, né? Então, essa forma de mudar um pouco a semântica, na verdade, eu digo mais a pragmática dessa palavra, né? Ao invés dela ser apenas como insulto, mas é porque depende de quem está falando, em que situação, em que contexto. O que o movimento faz é tirar ela desse lugar, né? E praticamente falar assim, essa palavra usada em outra situação, por outras pessoas, em outro contexto, tem outra semântica, tem outro peso, vamos dizer assim, comunicativo, né? Então, essa mudança é uma inversão performativa da linguagem, né? A gente faz isso, é normal da língua, tá? Isso sempre aconteceu, sempre acontece. Vou dar um exemplo do verbo comer em português, né? A palavra comer, que veio do latim comedere, significava alimentar-se com alguém. Esse comedere, esse com aí inicialmente, era um prefixo que indica companhia. O verbo mesmo, vamos dizer assim, o núcleo do verbo é esse ed, que sumiu do verbo. A gente tem comer em português, comer em espanhol, né? Ou seja, o núcleo mesmo do verbo sumiu, só que a palavra ainda continua existindo, e ninguém se incomoda, ninguém se importa mais, né? Ou ninguém lembra que comedere era para ser sempre acompanhado. Né? Então, olha só, mantém algo dessa palavra, mas houve uma ressignificação social, né? E aí fica a dica para a questão do gênero das palavras, né? Que está aí também um outro debate muito grande, muito longo e super necessário, que não é somente para o pessoal da letras, não é somente para o pessoal que participa de grupos de militância, nada disso, mas a questão do gênero neutro, a questão, né, a proposta de neutralização com relação ao gênero de algumas palavras, uso de alguns vocabulários, mudanças de palavras, etc., etc., esse é um debate super importante para ser feito, né? Que isso acontece, como eu já mostrei aqui, em todas as línguas,
a partir do momento que a gente toma a língua como um construto histórico, né? Histórico e social. Então, é isso que aconteceu com a palavra queer. E aí, acho que ela ficou tão forte para usos de uma teoria, de um estudo, de uma epistemologia, né, que ela perde um pouco essa ideia de insulto. Tá? Não é que ela seja neutra, não é isso que eu estou querendo dizer, mas não é não se refere tanto ao insulto quanto antes da década de 90. Tá? A mesma coisa acontece com a palavra gay, né? Que há uma ressignificação, vamos dizer assim. Não é uma inversão, né? Mas é uma ressignificação. A palavra gay, que originalmente seria feliz, né, em inglês, é usada também para identificação, né, de grupo de pessoas, enfim, como uma forma de identidade. Que é o nascimento, então, da teoria queer. Então, eu falo que o ano de 1990 é o ano queer. Por quê? Foram realizadas na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, umas jornadas sobre homossexualidade, né, em que a professora Teresa de Lauretis usa esse termo, queer theory, para se referir aos estudos de homossexualidade que ela estava apresentando ou propondo nessas jornadas. Coincidentemente, em Nova York foi fundado o Queer Nation, que é um grupo de proteção, vamos dizer assim, um grupo de militância de apoio aos homossexuais. Quaisquer homossexuais? Não, e aí que está super interessante, uma questão interessante por ser uma questão histórica, né? Os 4 integrantes que fundaram esse grupo eram HIV positivo. Então, eles eram estranhos nesse sentido também, ou tortos no sentido da própria ideia do que seria um bom, um correto membro do grupo dos homossexuais. Né? E que a gente vai falar daqui a pouquinho dessa homonormatividade. Né? Então, eles eram aqueles, vamos dizer assim, abjetos, novamente, né? Aqueles que foram quase que expulsos mesmo, né? Subalternizados dentro do próprio grupo LGBT, dos gays. Né? É aquele que não está representando bem o grupo. Né? E eles não estão. Então, esse Queer Nation era uma fundação, vamos dizer assim, de apoio aos gays, gays, lésbicas, enfim, de Nova York. E usaram a palavra... Então, nos 2 casos, a palavra foi usada nessa forma invertida era um contexto que a palavra era usada como insulto, mas passou a ser usada como autodeterminação, que mostrava, de certa forma, um orgulho. Sim, sou torto né? Sim, sou estranho, sou esquisito, sou torcido, estou fora da curva, e daí? Né? Então, uma forma de identificação e de orgulho nesse sentido. E também, no ano de 1990, embora não tenham usado o termo queer, nós vamos ver, né? Neste mesmo ano, foi publicado Epistemologia do Armário, da Sedgwick. É um livro, na verdade, muito interessante, vale muito a pena, que também não tem um livro inteiro em português. O texto Epistemologia do Armário tem uma tradução e é um texto fundador mesmo. E, no mesmo ano,
A Judith Butler, então, lança Problemas de Gênero. Né? Bom, se nenhuma das duas usam o termo queer, por que a gente está falando, então, que é relevante para a fundação, vamos dizer assim, ou as origens da teoria queer? Porque exatamente essas duas obras que propõem com muito mais propriedade um debate sobre o que já se estava falando sobre sexo e sexualidade até então. Né? Então, essas obras viram referência para os estudos queer. Assim como, que é o que eu vou tratar assim que a gente debater o termo queer, né, um pouquinho do histórico, o que é a releitura ou o que se trouxe de um filósofo que nunca usou o termo queer, que morreu antes da palavra queer ser usada como autodenominação, mas que foi super importante para a teoria queer. Né? Daqui a pouquinho a gente chega nesse filósofo e historiador. Bom, então, e o que quer o queer? O que eles querem, né, o que a teoria ou os estudos queer querem é uma transgressão das margens. Bom, o que é uma transgressão das margens? Como o queer é o torto, é o estranho, é o esquisito, é o deixado para lá, é essa margem que a gente vai rever. Não é não somente a possibilidade de terem nos colocado à margem, vamos rever essa margem. Né? Então, vamos transgredir a própria ideia de margem. Então, nesse sentido, o que é que eles olham? Eles olham as identidades, que as identidades são múltiplas. Então, se em determinado pensamento era eu nasci assim, eu cresci assim, né? Eu sou desse jeito e é assim que eu me identifico, a identidade ou as identidades passam a ser apresentadas de forma múltiplas. Né? Inclusive, em algumas situações, são entendidas como contraditórias ou não apenas contraditórias, como excludentes, dentro da nossa própria ideia de que ou eu posso ser isso ou aquilo. Não, eu consigo ser as duas coisas. Né? Essa ideia de identidades múltiplas, inicialmente. Né? Então, a outra questão é que qualquer identidade construída é arbitrária, é instável e é excludente. Então, é exatamente isso aqui. Né? É arbitrária, no sentido que não é uma escolha aleatória e que eu posso abrir o guarda-roupa, hoje eu vou sair assim. Não, né? Não é dessa forma exatamente. Instável, quer dizer, ela não é fixa, ela não é parada, né? Ela é instável. E ao mesmo tempo, ela é excludente. Bom, outra questão que o queer apresenta é que o significado da identidade é permanentemente aberto, fluido e passível de contestação. Passível de contestação significa ao me afirmar de determinada forma, não vou apenas questionar aquela categoria, que de fato é questionado, é questionável e é importante que se faça isso, mas também a própria ideia de essência, né? De usar a língua não dá conta ao dizer sou assim. O que é esse sou? É algo fixo? Né? A Butler vai falar na obra, a gente vai ver depois, usar uma construção de gerúndio, que seria estou sendo. Lógico que para a gente, para quem é purista, né, da língua, soa muito estranho, né? Horrível. Estou sendo, ai, nossa, que coisa. De fato, é porque a própria semântica do verbo ser
que vai indicar alguma coisa fixa, essência, né, a essência de algo, como algo dada, imutável, né, talvez com gerúndio diminuísse um pouco. Estar sendo, nesse sentido, é algo, um caminho, é sempre pensar no caminho e não no destino. Tá, abri errado. E aí a gente entra nesse 4, né? As identidades são categorias de linguagem. E esse de linguagem não é simplesmente uma questão de gramática, né? A gramática que eu digo enquanto estrutura da língua, da forma mais biológica, que alguns vão dizer, né? Não é isso. Não a estrutura da linguagem enquanto biologia, e sim enquanto uma negociação de sentidos, tá? Por isso que fala de linguagem, né? Uma construção da linguagem. Assim como a gente está se referindo à identidade como algo aberto, fluida, né? Passivo de contestação, tudo isso são características da própria linguagem. A linguagem ela é falha, a linguagem ela apresenta a fissura humana, né? A fissura de cada um desses sujeitos. Então, a própria identidade ela é algo aberta, fissurada, dá o sentido às vezes, né? Mas fendida, né? Rachada, vamos dizer assim, como a própria identidade, as nossas identidades. E, por fim, faz-se necessário discutir a sexualização de corpos, desejos, ações, identidades, relações sociais, conhecimentos, cultura e instituições sociais. Quer dizer, como as identidades, incluindo, e talvez até principalmente, as identidades de gênero e sexualidade são categorias da linguagem, e a linguagem ela é usada e faz parte também da constituição de todas as outras questões, como dos corpos, desejos, das ações, das relações sociais, dos conhecimentos, da cultura. Tudo isso também é sexualizado, no sentido, inclusive, de categorização. Quem de nós nunca sofreu represália por fazer alguma coisa e ser taxado ou ser categorizado, ser rotulado do outro sexo ou de algum gênero ou identidade sexual que não que a gente percebe de nós mesmos, né? Que a gente não percebe da gente mesmo, né? E isso inclusive, a própria construção da linguagem e também da própria construção do conhecimento. Ai, nossa, mas estudar determinada coisa é coisa de mulher, né? Ou isso é coisa de viado, né? Quantos exemplos a gente tem, né? Piadas, inclusive, né? Ele não é homem o suficiente para fazer engenharia e nem mulher o suficiente para fazer qual que é o curso que fala design, acho que era isso, né? Design de interiores, então é arquiteto. Então o arquiteto é o gay, não é nem masculino o bastante para fazer um curso e nem feminino bastante para fazer o outro, né? Então toda essa construção das profissões, das atividades, elas são sexualizadas, né? E eu não estou nem falando de prostituição, por exemplo, né? Não estou nem falando de garotos de programa, que também é uma coisa super histórica e vale a pena pesquisar um pouco sobre isso, né? Ler um pouco sobre a história da sexualidade, nesse caso em que a prostituição feminina era vista de uma forma, a prostituição masculina era de outra, né? Então, a gente tem aí, realmente, ao longo da história humana, das sociedades, essa sexualização de várias questões. Bom, e o que diferencia a teoria queer dos estudos gays e lésbicos, por exemplo?
né? Se a gente tem até 1990, aproximadamente, estudos gays e lésbicos e, posteriormente, teoria queer, qual é o grande diferencial? E aí a gente vai ter um monte de informações, né? Ou de possibilidades de estudos e de comparações. Então, eu parto aqui de duas afirmações, deixa eu ver se são duas mesmo, são duas afirmações, ou duas observações, e a partir dessas observações, alguns comentários. Então, inicialmente, o que se observa antes dos estudos queer é que havia movimentos assimilacionistas empenhados em difundir uma imagem respeitável da homossexualidade, que seria, então, o que a gente chama de homonormatividade. O que é isso? O homo, né, que se parece hétero, branco, classe média, né, inclusive um reflexo do modo de vida neoliberal, era o homossexual padrão, né? Era aqueles esperados, né, para ser compreendido, vamos dizer assim. E isso aparecia nos próprios movimentos, ou até mesmo nas formas de se combater, por exemplo, a AIDS, né? A maioria das propagandas, das publicidades feitas na década de 80, início da década de 90, assimilavam que, por mais que quisessem desfazer essa ideia de que fosse uma doença, um câncer, né? Um câncer rosa, né? Doença rosa e tal, estava associado aos homens, né? E mais do que isso, eram aos homens que tinham uma sexualidade, afetividade, no sentido afeto mesmo de amor, do que a gente interpreta tradicionalmente, inclusive romântica, por pessoas do mesmo sexo, por outros homens. O que isso a que fim isso levou? Levou a, por exemplo, uns garotos de programa não se verem refletidos naqueles ensinamentos, por exemplo, naquelas formas de se evitar a propagação da doença, né? E aí, nesse caso, eles não se identificavam como homossexuais, né? Ou como gays, que foi a palavra também que estava na época, né? que começou a fervilhar. Então, essa homonormatividade em que está se pensando hétero, branco, classe média, às vezes, inclusive, até a própria forma de demonstração de afeto, ou eu não me identifico como gay ou como homossexual, né? Eu só transo com homens por profissão, no caso de garotos de programa, por exemplo. Ou, não, eu só faço isso de vez em quando, né? Então, essa preocupação em que esses termos não estavam sendo bem definidos ou bem debatidos, na verdade, né, levou a que a teoria queer criticasse, de certa forma, os estudos gays e lésbicos. Uma outra questão é a falta de reação à onda da homotransfobia, transbifobia, perdão, provocada pela crise da AIDS. A mesma coisa. Estava tão vinculada às propagandas para homens, né, com um certo padrão homossexual ou gay, que as outras identidades, ou as outras formas de auto-identificação de gênero e sexualidade ficavam de fora. E aí, realmente, sem contar que inicialmente, a AIDS, por exemplo, estava vinculada particularmente a travestis e transexuais, né? Quer dizer, a gente pode fazer um paralelo com o início da pandemia do coronavírus, né? Ou até mesmo de outras pandemias, né? Em que se pensa, não, isso aqui está localizado em tal grupo, né? Grupo de risco. Grupo de risco é esse. Então, parece que os outros não pegam de jeito nenhum, né? E aí a gente acaba criando estereótipos,
lugares comuns para algumas identidades. Eu sou bi, então eu estou livre da AIDS, né? Enfim. E, ainda dentro dessa afirmativa, definições problemáticas de gênero, sexo, né, e sexualidades levaram, por exemplo, a respostas simplistas, à origem, né, da homossexualidade, que é, inclusive, uma das coisas que não se pesquisa mais com tanto afinco quanto na década de 70 e 80, por exemplo, né, de onde veio a homossexualidade. Embora a gente tenha ainda marcas discursivas como essa, né? A música da Lady Gaga, I Was Born This Way, né? It's My DNA. Né? Quer dizer, se fizer uma leitura do meu DNA, eu tá lá. Sou gay, né? Sou lésbica, sou transexual. O que, na verdade, não é exatamente isso. Já está, né, depois de 30 anos, né, de estudos sobre essas questões, a gente não tem como afirmar que está marcado no DNA. Como algumas doenças, que a gente inclusive estudou na escola, quem for de biologia pode me ajudar a lembrar que algumas, como síndrome de Down, que de fato tem uma marcação genética, né? Como outras características que nós temos, mas vincular sexualidade, gênero, e eu não estou falando do sexo biológico, obviamente, mas a um DNA, ou a uma marca biológica, uma marca corporal, foi um grande estudo, né, ou foi uma grande linha de pensamento, principalmente no início do século XX, né, final do século XIX, início do século XX, grandes estudos para marcar, por exemplo, quais são as características, o fenótipo de assassinos, de serial killers. Olha que coisa horrorosa. Aí marcavam formato da mandíbula, né? Maçã do rosto, etc., etc., e faziam um desenho fenotipicamente dizendo, a partir dessas características, como seria um serial killer padrão. Aí, né, fizesse um estudo de DNA e tivesse essas características antes de nascer, então a gente resolveria todos os problemas de assassinatos por serial killers. E aí? Então, os pais poderiam fazer a mesma coisa para evitar de ter filhos gays, lésbicas, né? Se tivesse uma informação no DNA. Né? Logicamente, esses estudos iniciais, né, falando que não está, que não esteja vinculado, mas que não tem como fazer esse tipo de leitura ou ressignificar a própria ideia ou a própria identidade homossexual, gay, lésbica, enfim, seja ela qual for, ressignificar essas identidades a partir da biologia, a partir desses estudos, foi um primeiro movimento para evitar a homofobia. Mas continua nas mãos, vamos dizer assim, dos médicos, ou continuaria nas mãos dos médicos, esse poder de identificar com antecedência, inclusive, qual seria essa identidade. Como a teoria queer trabalha com uma construção de identidade e ela sempre aberta, ela não pode estar marcada naquilo que a gente fala que é de essência ou que é aquilo de continuidade ou de imutabilidade. Né? E digo imutabilidade porque contradizendo que alguns coaches vão falar que como
como é que eles chamam? De redesignação do DNA, reescrita do DNA. Se alguém já ouviu alguma dessas expressões, né? Reprogramação do DNA, né? Coloca aqui para eu me lembrar. Não é assim, né? DNA não é desse jeito que a gente reprograma, né? Então, é porque, de fato, é uma questão construída por estarmos em uma sociedade, por sermos seres de linguagem. Então, é aí que vem essa construção, né? Não é no DNA, não está no DNA, necessariamente. E também, a outra afirmativa, né, é que os estudos queer surgem do encontro entre uma corrente da filosofia e dos estudos culturais norte-americanos com o pós-estruturalismo francês. Parece uma sopa mesmo, né, que fizeram, ou uma salada teórica, como alguns dizem, né? Mas é de fato, e o que o Jonathan mandou aqui no chat, lembrou, a escrita da Butler, ela é rocambolesca exatamente por essa influência dos estudos pós-estruturalistas franceses, né? Que não só pós-estruturalistas, mas também estruturalistas e antes dos estruturalistas, em que não se afirma exatamente alguma coisa. A própria escrita, ela é um pouco mais aberta, né? Então, usa termos que, em alguns casos, ela não vai explicar, a gente que vai inferir, né? E não tem um fechamento. Ela quase não fala, isto é assim, isto é isso significa tal coisa. Ela vai fazer uma construção aberta de possibilidades ali dentro, de afirmações ou de dúvidas. E isso, obviamente, ela foi bastante criticada. Bom, então, quais são algumas dessas características, né, dos estudos queer? O rompimento com a concepção cartesiana ou iluminista do sujeito como base de uma ontologia, né, essa ontologia, né, que eu coloquei aqui só para lembrar o que significa, ou mais ou menos o que é, né, essa ontologia, o ser em si mesmo, na sua essência, né? Então, há uma crítica, um rompimento com essa ideia, e de uma epistemologia, que é uma reflexão sobre a natureza, o conhecimento e suas relações entre o sujeito e o objeto. Até então, né, o iluminismo e a concepção cartesiana do penso, logo existo, e aí já rompida essa ideia na psicanálise, principalmente a lacaniana, em que eu penso, sou onde eu não penso, né, com a ideia do inconsciente, essa mesma ideia parte para a construção ou a composição dos sujeitos na teoria queer, né? Não é uma questão dada, não é essência, né? Não é algo que você consegue pensar, ou sou aquilo que estou pensando, ou eu sempre consigo pensar naquilo que sou, né? Há sempre algo que escapa, e é isso que marca a grande parte da ideia do sujeito pós-estrutural, estrutural e pós-estrutural. O Lacan, ele é os dois, né? Ele está ele começa estruturalista e depois passa por um pós-estruturalismo. Mas essa relação entre sujeito e objeto, né, enquanto uma reflexão da natureza, é bastante específica do iluminismo, a forma com que os estudos gays e lésbicos estavam tratando, né? E aí a teoria queer, então, vem para romper com essa tradição. E o sujeito, então, é encarado como provisório, circunstancial e cindido. Grande parte, então, dessa contribuição já veio da psicanálise, né? Bom, havia dito, então, que um filósofo inspirou bastante
os estudos queer, embora ele não tenha sido queer, exatamente porque esse termo foi usado depois de sua morte, que é... Por que não quer passar aqui? O Michel Foucault. Carequinha safado, mas olha quanta coisa. Acho que a cabeça dele era muito quente, de tanta coisa que ele leu, de tanta coisa que ele pensou, de tanta coisa que ele refletiu, e aí haja cabelo para conseguir ficar nessa cabeça quente. E aí, eu acho que não por menos, né? Ele era um filósofo, historiador, ativista francês, dentre outras coisas, né? E ele, sim, pode ser considerado pós-estruturalista. Por que ele pode ser considerado pós-estruturalista? Primeiro, porque as propostas dele não se baseavam em uma disciplina. Quer dizer, não só na filosofia, ou só, entre aspas, né, na filosofia, ou só na história, mas ele contrastava, colocava as duas coisas juntas, outras áreas. Então, as propostas são transdisciplinares. E, além disso, propõe-se a minar as bases de compreensão da realidade de base ocidental ao questionar e dissolver oposições binárias. Essa é a grande sacada, vamos dizer assim, do Foucault enquanto pós-estruturalista. Ele vai querer diminuir essa força até contestá-la por completo, dessas bases de como a gente compreende a nossa realidade, que é extremamente ocidental. Então, vamos ver, historicamente, outros tempos, outros períodos e outros lugares, outras possibilidades. E aí, nesse sentido, questiona-se também e se dissolvem algumas oposições, como, por exemplo, louco e são. Homem, mulher, heterossexual, homossexual. Então, esses binarismos, né, a partir dessas leituras inter, multi, transdisciplinares, acabam caindo por terra. Bom, alguns dos pensamentos do Michel Foucault que talvez sejam importantes, né, para a teoria queer, para a gente, inclusive, considerá-lo como precursor dessa teoria. A proliferação de discursos sobre a sexualidade, ela começa, de acordo com os estudos dele, a partir do século XIX. Quer dizer, antes do século XIX, não é que não existia sexualidade, mas porque o que nós compreendemos por sexualidade hoje, quer dizer, enquanto categoria de experiência, né, que foi construída e tem origens históricas, sociais e culturais, mas não biológicas, elas são a partir de essa ideia, né, de sexualidade, ela é definida ou ela é pensada dessa forma a partir do século XIX. O que é um marco, né, de compreensão da sexualidade, desse sentido, é ele que observa, que tem um histórico. E aí, o que nós entendemos hoje enquanto construção de uma identidade, ela é do século XIX. Antes disso, o que hoje nós chamamos de sexualidade poderia ser usado como, por exemplo, eros, né, na Grécia Antiga, que tinha uma outra ideia, não era exatamente uma forma de identificação, de uma forma de identidade. Então, nesse sentido, o Foucault ele se preocupa não em perseguir uma verdade ilusória da sexualidade humana, mas em examinar sua produção. Né? Como? A partir de que pergunta, como a sexualidade funciona na sociedade? Né? E não a origem dela exatamente, né? Ou dizer que essa é a verdade da sexualidade, aquela ali então era mentira, ou essa é a ciência da sexualidade, as outras eram mitos, as outras... Não é isso. É como que a sexualidade funciona na sociedade.
E aí, então, Michel Foucault usa alguns termos, e um deles, mais conhecido dos estudos Foucaultianos, é o termo poder. Né? Então, logicamente, não é um curso que a gente vai falar sobre o Foucault, então eu coloquei apenas algumas informações sobre o termo poder. Primeiro, que ele não emana de uma fonte única ou singular, como se o poder viesse do presidente, do rei, não é isso, né? Do Papa, não é essa ideia de poder para ele. Né? Além disso, o poder não atua estritamente de maneira repressiva, inclusive o que ele observa, né, que eu coloquei até aqui embaixo, né, as estruturas de poder, elas são mais difusas do que concentradas e elas são mais produtivas do que coercitivas. Então, ao invés de provocar uma repressão, né, de reprimir a sexualidade, por exemplo, o poder em torno, né, do gênero, da sexualidade, eles estavam produzindo. Né? E, por outro lado, se exerce em rede. Né? O poder se exerce em rede, está em toda parte e provém de todos os lugares. É diferente, por exemplo, de ideologia, né? Porque em alguns casos a gente fala que a ideologia tal, a ideologia X, a ideologia Y, parece que ela está associada a uma coisa específica, né? a um mecanismo estatal, enfim. Na verdade, poder, ele provém de todos os lugares. Né? E se exerce em rede. Então, a gente não consegue identificar, por exemplo, origem ou descrever um poder exatamente, mas sim uma relação de poder ali. E, por fim, né, os pensamentos, então, acho que é esse, não, o último, não, o penúltimo, dos pensamentos de Michel Foucault, o discurso também é um termo que, inclusive, vai aparecer bastante na obra da Butler. A Butler é, em grande medida, Foucaultiana, e o termo discurso é um deles. O que o Foucault ele entende por discurso são grandes grupos de enunciados que governam o modo como falamos e concebemos um momento ou momentos históricos específicos. Então, são grupos de enunciados. O que é enunciados para eles? São eventos reiteráveis, ou seja, repetíveis, né, que estão ligados por seus contextos históricos. Então, esses eventos que se repetem formam grupos que aí sim governam o modo como falamos e percebemos ou um momento ou momentos históricos específicos. Está aqui a grande ideia de falar que, ou a grande frase, né, o grande pensamento de que as identidades são construídas na linguagem. São esses enunciados, esses eventos que repetimos e que se agrupam de forma a governar como falamos e percebemos. Esse percebemos seria aquilo que eu estou vendo ali é uma ação de homossexualidade, por exemplo. Né? Aquele ser que eu percebo andando daquela forma é gay. Essa é a ideia. Então, isso também é discurso. Não apenas verbal, né? Não apenas oral, não apenas linguístico. Né? Embora a palavra enunciado e discurso sejam termos usados na linguística, não é exatamente a essas construções linguageiras no sentido de estrutura gramatical, sujeito, verbo, predicado, sílaba, palavra, etc., para enunciado e nem para discurso. Né? São todo e qualquer evento que, repetido, né, nos levam a construções de sentido. Então, esses eventos, quando acontecem
e a gente percebe algo, a gente percebe não uma natureza imutável, sim, mas sim uma construção dentro desse período histórico que, agrupado, nos leva a perceber e a entender algo específico compartilhado entre os nossos contemporâneos, coterrâneos, enfim, todos esses que vivem junto ou no mesmo momento, enfim, essa é a ideia de discurso, essa construção de sentido. E mais que isso, o discurso é luta, é batalha, e não reflexo ou expressão de algo que a linguística custou a entender. Falar que essa palavra reflete, ou esse texto reflete o modo de viver daquelas pessoas. Não reflete nada. Não reflete nada. Né? Não é um reflexo. Não é um reflexo. Na verdade, é toda uma construção. Aquela construção ali, ela é dita como mais próxima do que nós entendemos hoje por causa de questões históricas específicas. Então, aplicar alguns termos como homossexual, por exemplo, aos gregos, não funciona. Exatamente porque essa anacronia traz com ela, né, esse termo, traz com ele, com o uso desse termo, algo que é de agora, ou é algo médico, e não tem nada a ver com o que a sociedade grega antiga, a sociedade romana antiga, os egípcios, os indígenas, antes da chegada dos europeus aqui na América, não tem homossexualidade do jeito que nós entendemos hoje o que é homossexualidade. Enquanto uma construção de uma identidade de gênero, né? E isso prejudicou bastante alguns casos, né? Inclusive de tratamento contra a homofobia, né? Indígenas dos Estados Unidos continuaram expulsando os filhos de casa quando eles voltavam, né, para as tribos e se identificavam como gays, por exemplo. Né? As tribos, os pais, expulsavam eles das tribos porque falavam que isso era uma coisa de europeu. Né? Isso era uma coisa de pele branca, vamos dizer assim, dos brancos, não nossa. De fato, a construção homossexualidade, como nós temos hoje, ou gay, né, não corresponde a uma tradição, a um discurso indígena, por exemplo. Então, todas essas questões envolvendo reflexo ou expressão, né? Isso é reflexo do meu ser, né? Expressão do meu ser, mas isso é não natural e sim naturalizado, porque toda essa construção ela foi feita historicamente a partir desses eventos reiteráveis. Eu acho que agora sim, por fim, um dos últimos, né? Do pensamento do Foucault, a multiplicidade e excesso do poder e da história. Quer dizer, a diferença e divergência solapam qualquer tentativa de instaurar uma identidade. Por que isso? Né? Sexo e sexualidade foram controlados e, ao mesmo tempo, produzidos discursivamente no século XIX, que é o que eu havia comentado. Antes de ser apenas um discurso para evitar, para parar, para frear, ele, na verdade, ele produziu esse discurso do próprio sexo e da sexualidade. A mesma coisa com a loucura, criminalidade, nossa senhora, sexualidade, etc. Né? São todos construtos discursivos que deveriam ser analisados no âmbito do contexto ou da mudança histórica específica em que ocorreram. E aí, nesse sentido, a gente vê uma multiplicidade, inclusive um excesso de poder
e da história na construção desses casos, que não são, desses termos ou desses reais, dessas realidades, que não são somente biológico. Não é somente biológico, de novo, né? Sexualidade. Criminalidade, por um grande período, também foi entendido como algo biológico. Então, é aí que ele... a relevância que ele vai dar, ou ele vai colocar o foco em mudanças históricas sociais, e não a questões biológicas e corporais, nesse sentido físico. Em uma entrevista do Foucault, em que lhe é perguntado sobre a homossexualidade ou a identidade gay enquanto algo biológico, ele fala: quanto a isso eu não posso opinar nada, não sei opinar, é mais ou menos isso, né? Não sei opinar porque não sou um biólogo, mas não estou descartando, não que eu descarte que tudo seja, que nada tenha a ver com biologia, mas eu vou te mostrar aqui que se tiver algo com a biologia, né, o gene, enfim, que seja o corpo, né, a construção, a produção de hormônio, etc., ela muda, então, a partir da história humana. E aí, na verdade, ele mostra que não é exatamente isso, não é essa justificativa. Né? Não é aí que está o binóculo para enxergar a questão. E aí, então, acho que agora sim, finalmente, as identidades sociais, né, para o Foucault, são efeitos da forma como o conhecimento é organizado, novamente, historicamente dizendo. A produção social de identidades é naturalizada nos saberes dominantes, e a sexualidade passou a ser não apenas descrita por sexólogos, psiquiatras, psicanalistas e educadores, mas também regulada, saneada e normalizada por meio da delimitação de suas formas inaceitáveis e perversas. E aqui a gente tem uma grande crítica, né? O Foucault é um dos grandes críticos à psicanálise da época dele, né? Obviamente, ele é contemporâneo ao Lacan, inclusive um assistiu o seminário do outro. O que ele está falando aqui dessa psicanálise é a psicanálise vamos dizer assim, de leitura enviesada, torta, queer quase, do que o Freud propôs. Ou seja, uma forma de adequação, tanto é que somente na década de 90, se não me engano, ou no final da década de 80, homossexualismo, né, que é o termo que foi usado, sai da lista de doenças psíquicas. Quer dizer, essa psicanálise, ou a psicologia, de forma até geral, né, colocando todas as linhas, né, de psicologias ali dentro, assim como educadores também, pensavam em uma forma aceitável ou aquelas que são perversas de sexualidade. E aí ele observa que isso são construções discursivas de áreas do conhecimento. Quer dizer, construção de saberes atravessados por poderes vamos dizer assim, construídos ali historicamente por determinadas classes. Né? Os estudos médicos do final do século XIX, início do século XX, são claramente burgueses. Então, a gente vê ali uma relação de poder entre quem ditava as normas, né, o que era o são, o que era a aceitável, né, uma sexualidade aceitável,
por quê, é para uma reprodução de quê? Somente de ser humano, não de mão de obra, é uma reprodução daquilo que é bom. Então, o sexo bom é aquele que é feito por determinada classe. Então, a gente está vendo, tem um monte de relação, uma rede de relações de poder. Bom, falei muito, eu espero que nas próximas não faça isso. Agora é com vocês, a vez de vocês. O que mais vocês observam sobre a relação entre Foucault e a teoria queer? Né? Vocês podem dar exemplos dessas relações no seu cotidiano, ou nos seus estudos, nas suas pesquisas? Né? O que mais você já ouviu falar sobre a teoria queer e sobre Foucault, né, que seja relevante para os estudos desse curso? Agora eu abro para vocês.